Louvado seja o nome do Senhor, passando aqui para deixar um vídeo falando sobre arrependimento. Meu tema esses dias são sobre arrependimento. Voltar à sua comunhão com o Senhor pelo arrependimento. E vou aqui fazer, antes de tudo, uma oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo alcance cada uma vida através dessa palavra. Que nós possamos estar em obediência com a palavra de Deus e buscar a presença do Senhor através da comunhão. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou passando aqui, pessoal, para deixar uma palavra, sobre arrependimento. Nesses dias de hoje, nós estamos envolvidos com muitas coisas e temos deixado nossa comunhão com Deus ser terceirizada. Como assim, irmã Maria José? Vou dizer, meu nome é Maria José Guimarães Pereira, moro na Paraíba, numa cidade chamada Pocinhos, certo? Nasci na igreja em Segeque, em Campina Grande, aonde a apóstola Valnice é fundadora e presidente, E hoje eu estou em Pocinhos. Tenho sentido muita dificuldade, porque não tenho achado assim um canto, onde eu nasci, porque eu nasci no fogo. Mas hoje eu faço parte da Igreja Verbo da Vida, em Pocinhos. E eu sinto-me na necessidade de falar sobre o arrependimento pela comunhão. E esta comunhão não deve ser terceirizada. Gente, hoje, em todo o mundo, tem se visto consultórios de profecias. Isso está errado, gente. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Ali na comunhão com o Senhor é onde vem o arrependimento de pecado. Nas 7 cartas em Apocalipse foi deixada a mensagem do arrependimento. Jesus começou o evangelho chamando as pessoas ao arrependimento. João foi o maior pregador, digamos assim, sobre o amor, o arrependimento, E nós temos deixado esse fato para lá. Por quê? Porque o arrependimento é uma metanoia, é uma mudança uma mudança radical nas nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento, ele só vem através da comunhão com o Senhor. Ali é onde a gente vai ouvir Deus, ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar o alinhamento. E através da comunhão. Então, convite hoje, não passa esse vídeo, por favor, porque o Senhor quer que a igreja, que nós nos arrependamos. O arrependimento não só é para o mundo lá fora. O arrependimento é principalmente para nós crentes.
nós aceitamos, o primeiro passo é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas aí não é a gente terceirizar. A gente vivemos hoje muito no automático. Nós vivemos hoje muito no pegar tudo prontinho. Eu vou para pastor fulano, eu vou para pastor cicrano. E não é que seja errado, eu penso assim, não é que seja errado a gente buscar ajuda, mas vamos pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus envie pastores, levante pastores submisso à obra, temor e temor do Senhor, de ensinar, de buscar. Mas as pessoas hoje, e eu acho que sempre, quer pegar tudo prontinho, isso é terceirizar. E como é que a gente vai terceirizar o nosso arrependimento? Se a gente for para outros, a outra pessoa, o pastor, ele não pode se arrepender por nós. Eu acho tão tremendo quando lá em uma lição, uma disciplina para nós hoje, quero deixar aqui, Isaías 53, durante 30 dias, para que a gente fique ali orando e proclamando a palavra, porque nós devemos buscar a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, através da palavra e da oração. Não tem como, os amados, a gente viver de acordo com o Senhor se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não andamos por aqui. Aqui é nossa bússola, aqui é nossa receita. Você vai fazer um bolo, se você colocar, se você não estiver ali, se você não souber fazer, não já tiver o treino, você não souber, não vai dar certo. Não é verdade? E a palavra, a Bíblia, é a nossa bússola, o nosso momento de buscar a Deus, ali é onde o Senhor o Espírito Santo vai nos direcionar. Filho, filha, se arrependa por isso aqui. Você feriu, você magoou alguma pessoa, o seu irmão na igreja. O Espírito Santo, através da comunhão com o Espírito Santo, ele vai trazer ali o arrependimento, para que a gente peça perdão, para que a gente se submeta à vontade de Deus. Nós só vamos saber o que Deus tem para nós se nós buscarmos, se a gente lermos a palavra do Senhor, se a gente tiver comunhão através da palavra e da oração. E eu quero deixar aqui, sim, voltando aqui, acho muito tremendo ali Isaías 53, que é o propósito que Deus colocou no meu coração, né, a sugestão de 30 dias lendo Isaías 53, profetizando sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre aquilo que o Senhor... Hoje tem as pessoas, nós corremos muito atrás de bênção, é um chororô, é um mimimi, atrás de bênção, gente, de bênçãos, mas não é assim. A palavra de Deus em Deuteronômio 28 vai dizer que se nós obedecermos, ouvir a voz do Senhor, obedecer, as bênçãos correrão atrás de nós, e não o contrário. Se nós não obedecer, o que vai correr atrás da gente, igreja do Senhor? Maldição. O arrependimento, a Bíblia vai dizer que tem que começar no coração dos pais.
dos pais. Nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar a Deus e não terceirizar. E aqui em 2 Crônicas 6, Salomão exclamou ao Senhor e disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construir para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitar para sempre. Sim, aí no 18 vai dizer, no verso 18 de 2 Crônicas 6, 18, vai dizer: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmo, os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo, e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor. Meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele poderia. Na loja com controle de estoque, sem aluguel, sem mensalidade. O teu nome para poria. Desculpa, poria o teu nome para que ouça a oração. Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Agora escute. Perdão aqui, gente, que eu fui tirar ali ai, Senhor, dos comentários, dos anúncios, essas coisas. Voltando aqui. Deus ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele poria o seu nome, para que ouçam a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltando para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvirdes, dar-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age, julga o teu servo, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhes o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltasse para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti. Templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traz de volta a terra que deste a eles, a seus antepassados. Quando fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, o teu povo, voltando para o teu lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado,
por o haver castigado. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel e de teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Então aqui na palavra, aqui é uma oração, deixa bem claro que é a oração de Salomão, né? Orando pelo povo, pedindo a Deus, né, que nós devemos nos arrepender, mas a gente só podemos nos arrepender pela comunhão. E precisamos buscar essa comunhão em Deus. O convite hoje volta para o seu lugar de comunhão. Ei, Satanás não tem medo de pastores com título, de pastores de igreja com títulos, de igreja no auge da fama. Satanás tem medo de um povo santo, de um povo arrependido. E o Senhor chama nas 7 cartas, a mensagem que o Senhor deixou: arrependei-vos. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados e através do arrependimento vem bênçãos, saúde, cura, libertação, mas é através da comunhão. É através da comunhão com Deus que vem o arrependimento. Peça ao Senhor para que você se arrependa dos seus pecados, que você tenha uma metanoia, que é assim uma virada. Tirar todas essas cargas. Eu costumo dizer assim, nós se tornamos um povo carregando pesos, carregando um morto nas costas, nos ombros, nas suas lombadas. Volte, convido a vocês, volte ao seu lugar de comunhão. Busquem a Deus. O Senhor diz que Ele não vem na volta, quando Ele vier, Ele não vem atrás de templo feito por mãos humanas, de pedra. Ele vem para nós, os santos dele, uma igreja arrependida, e não para templos feitos por mãos humanas, mas pela uma vida de santidade, pela uma busca a Ele, que deu seu Filho Jesus Cristo. Que amor tão grande! Gente, eu fico assim, sabe, maravilhada. Eu sou crente, eu não gosto de dizer muito crente não, gente, porque crente até o diabo mas eu procuro buscar a Deus, depois que, gosto de dizer esse verso também, que um dia o Senhor quis me conquistar e eu deixei-me ser seduzida por Ele. E na minha busca com o Senhor, eu tenho anseio, eu tenho sede, eu tenho fome de Deus. Eu sou chamada do Senhor, mas eu declaro hoje que eu sou consagrada, não pelo homem da terra. Aprendi com a pastora aí, viu, que ela diz desse jeito. Eu fui consagrada não pelo homem da terra, mas pelos céus. A uma missionária. Eu amo proclamar o evangelho. Eu amo tá falando das boas novas. Eu amo estar convidando as pessoas a virem a conhecer esse Jesus, que é tão maravilhoso. Conhecer esse Deus que deu seu Filho unigênito, para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância.
Eu amo estar proclamando, estar dizendo que Deus é bom, que o diabo é quem não presta, sabe? Eu amo. E há muitos anos, eu na minha comunhão com o Senhor trouxe ao meu coração para levar a palavra dele através dessas ferramentas maravilhosas que é a rede social. Só que por conta de eu ir para canto, assim que não tenha, como é que eu posso dizer, não socializava muito ainda, então por pregações, não sei, disseram que não era certo, que não quis que aquilo, botar o diabo, não foi as pessoas. A gente temos que, como lá nas armaduras, lá em Efésios 6:10, vai dizer que nossa luta não é contra seres humanos. O inimigo ele sempre está atrás de paralisar os feitos do Senhor, mas ele não vai paralisar, porque eu estou muito feliz, porque o Brasil está sendo evangelizado de uma tal forma que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. E então, eu comecei agora ainda estou me familiarizando com esse negócio de gravar, que eu não sei editar meus vídeos, essas coisas todas, mas eu vou chegar lá, porque se assim é da vontade do Senhor, que eu leve a palavra dele, né? Também, além de já ter muitos, mas eu vou ser mais um com o Senhor para somar, né? Ele mesmo diz na palavra dele que lá no Evangelho, estou bem lembrada se é em Marcos, se é que eu estou lendo, mas eu acho assim, difícil de memorizar. Ou se foi Marcos e Mateus que eu li ainda ontem, que ele diz, né? Que quando ele está instruindo os seus discípulos, ele diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, trabalhadores têm pouco. Então eu estou muito feliz por eu ser uma cidadã do reino de Deus, para levar as boas novas e, como eu falei, consagrada pelos céus, por Deus e não por homem, porque pastores não me consagraram ainda, mas nada impede, porque eu sou chamada. Todos nós somos chamados para estar a serviço do reino. Então, eu estou aqui a serviço do reino e eu sei que eu vou somar. Eu sei que vai ter vidas para o Senhor. Amém? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa aqui. Quero deixar dito aí também para as pessoas, eu tenho muita sede e fome da palavra, da comunhão com o Senhor, e eu busco, gente, eu procuro buscar, e a cada dia eu peço, eu tenho pedido ao Senhor, que a identificação, que venha a identidade do Espírito Santo venha fluir na minha vida. Que o Espírito Santo venha fluir na minha vida. Que eu venha me identificar a cada dia. Que o Espírito Santo venha se identificar dentro de mim a cada dia. Através da oração, da palavra, do arrependimento, de estar pedindo perdão. Olha, gente, eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que eu já fui muito ferida na minha vida, até na minha caminhada com Cristo, feri pessoas também, mas eu sempre volto atrás, eu peço perdão, viu? Mesmo que as pessoas, já foi para Deus, a pastores, a missionários, eu já pedi perdão e eu me arrependi por eu não ter pedido sabedoria a Deus, certo? Por quê? Porque o arrependimento é o quê? Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida,
Aí eu preciso me arrepender. Eu nasci de novo. Paulo vai dizer que eis que tudo se faz novo na minha vida. Então eu não posso ser uma pessoa mexeriqueira, eu não posso ser uma pessoa fofoqueira, eu não posso ser uma pessoa mentirosa. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Se matava, não mate mais, porque matar não só é enfiar uma faca, certo? Alguma coisa cortante, ou pegar uma arma e mandar um tiro numa pessoa, não. Matar é eu estar falando do meu próximo, sem ele estar presente para se defender, certo? Então, eu sou uma pessoa que com a ajuda do Espírito Santo, não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou digna de misericórdia, mas através da minha comunhão com o Senhor, Ele me ensina e Ele diz, filha, você não é filha se você age dessa forma. Então, Espírito Santo, me ajuda, tenha misericórdia de mim e me ajuda. E aí, eu volto o meu caminho e eu me arrependo daquilo que eu fiz. E eu peço perdão, eu chego para as pessoas, não tenho vergonha não. E eu chego para as pessoas e eu peço perdão. Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Como eu falei, na Insegec, em Campina Grande. Depois eu saí, ainda andei em outras denominações lá em Campina Grande, antes de eu vir para aqui, para Pocinhos. A minha história é muito longa, muito comprida, e aí eu vou contando. Porque aqui, dentro da palavra, como eu trouxe hoje, sobre arrependimento, o convite é: volta seu caminho para Jesus, se reconcilia com Ele através da comunhão, e através da comunhão vai vir o arrependimento. Quando eu me deparo aqui com Isaías 53, que eu vou fazer o propósito, começando de hoje, vai virar uma chave, eu creio, na minha vida, e se vocês quiserem, vai virar também na de vocês, uma sugestão vinda do céu, quentinha. Isaías 53, durante 30 dias, profetizando sobre sua casa, sua família, sua comunhão com o Senhor. Eu tenho várias curas, através de Isaías 53. Aí o que eu vou falar, que está dentro do arrependimento, está dentro do que eu estou falando, é que Isaías 53 vai dizer que Jesus já levou sobre si, há 700 mil anos atrás, antes de Cristo, Isaías já descreveu que Jesus, ele levou sobre si, foi para a cruz, como ovelha, com a boquinha dele fechada, gente. Levou nossos pecados, levou as nossas transgressões, levou as nossas iniquidades. Todo castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e ele levou sobre si. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, ele foi sepultado junto com os ímpios por nós. Gente, isso é uma profecia tremenda. Nós precisamos tomar posse. E como nós devemos tomar posse? Através do arrependimento. Através do arrependimento. Porque Jesus, ele já levou tudo. Ele já fez tudo. Só que nós precisamos tomar posse. Porque quando nós herdamos alguma coisa, né? Aí, quando nós herdamos alguma coisa, o que é que acontece?
Nós precisamos tomar posição, nós precisamos ir lá ainda lutar um pouco, que é ir para a justiça muitas vezes, aí fazer inventário, essas coisas todas lá, né, que vocês já sabem. E aí para poder a gente tomar posse. Aí Jesus, ele fez tudo por nós. Só que a parte que é nossa, por isso que nós precisamos, gente, ó, a informação quentinha do céu. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, para que nós nos arrependa. Porque nós precisamos tomar posse. E se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai saber o que é nosso o direito. Certo? Então, do mesmo jeito, é a palavra de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo, ler a palavra todos os dias. Ei, gente, olha, eu sou assim. As pessoas que eu assisto, né, pregando, dizem assim, ora pouquinho, 10 minutos, 5 minutos. Gente, para falar a verdade, eu sou tão tagarela que não dá para mim orar só 10 minutos, não, gente. Não dá para mim orar só 10 minutos. Eu amo estar na presença do Senhor, de verdade mesmo. Se eu for orar, aí eu fico pensando, se eu sair, e aí fica assim, meio que parece que eu deixei o Senhor falando lá só. E eu oro, não sei, oro, e ainda sai como se eu não tivesse recebido, que eu quero aprender, ter a certeza que eu recebi. Mas olha mesmo, quem creu? Isaías 53, viu? Quem creu quem creu, perdão aí pelo gaguejado, né? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto. Minha Bíblia, a versão é NVI, eu acho que é NVI. Aí tem outras Bíblias, mas eu estou me familiarizando com essa. Nas outras, depois eu vou ler nas outras, que é mais fácil, que eu já estou familiarizada com elas. E aqui eu costumo dizer assim, eu criei. Por isso eu falei, que tem lá acho que é em Hebreus, eu creio. Tá repreendido esse acho. Em Hebreus que fala, eu criei, por isso eu falei, né? Eu criei na mensagem aqui de Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto térreo, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre ele as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz. Gente, aqui é onde ele fala que ele já levou todas as nossas doenças. Gente, olha, eu tenho cura, várias curas. Eu tenho uma, eu vou contar só essa, de uma dor de cabeça. Eu tomava remédio para essa dor de cabeça que eu tinha. E olha, só vendo. E assim, um lado do meu rosto já estava ficando com problema por causa das medicações, os analgésicos que eu tomava. E não passava essa dor de cabeça.
quando for um dia, não desfazendo de certas igrejas aí que eu não vou dizer o nome, eu entrei no meu quarto, onde o Senhor diz, né? Entra para teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. Eu entrei para meu quarto e eu fiz uma oração daquelas assim, ó. Sai no nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus. Está escrito lá em Isaías 53, que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada, eu já fui sarada e eu recebo cura no nome de Jesus. Gente, eu fiquei curada, eu sou curada e tem mais cura, mas eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei demais, tem mais de 10 longas. Peço a vocês que deixem aí o likezinho, que vocês se inscrevam no nosso canal, meu e de vocês, fazer como diz Valdirene Soares. Eu acho muito, é uma pessoa simples, mas eu gosto muito de assistir ela. O canal dela, ela é bem engraçada, ela bem engraçada, não, assim, eu sinto unção sobre ela. Eu respeito, eu tô com brincadeira, mas deixar a brincadeira à parte, né? Eu gosto de assistir ela e ela diz assim, o nosso canal, então vocês deixem um like, vocês se inscrevam, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é importante. Estou começando assim, mas eu sei que eu vou chegar lá. Então vocês se inscrevam, vocês compartilhem, vocês dê o likezinho lá, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que a palavra do Senhor já está sendo expandida por todo mundo e mais chegue por todo mundo. E a mensagem que eu vou ficar trazendo, junto com testemunho, com crescimento, com ensinamento daquilo que o Espírito Santo for me dando, eu vou trazendo aqui no canal, nos vídeos, e para o crescimento de todos. E o convite volte à sua comunhão com o Senhor, regresse, volte o seu caminho para a comunhão com o Senhor. Pai, eu já te louvo, te agradeço e te exalto, Pai, nessa virada do dia, aonde o Senhor voltava para ter comunhão com Adão. Eu amo a adoração nessa hora, Pai. Eu te louvo. Eu quero dizer, Espírito Santo, que eu te amo, que eu te exalto, que minha vida é para adorar o Senhor até a eternidade, que os meus órgãos adoram ao Senhor, que tudo que há em mim adora ao Senhor, dono de tudo, o meu dono, o dono de tudo. Obrigado, meu Deus, por esse dia que se encerra agora. Em nome de Jesus, por essa virada do dia, que eu amo, como eu falei, que a hora que que o Espírito de Deus voltava até a sua comunhão com Adão, na virada do dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor, Deus, o seu Espírito já pairava, antes do mundo existir, já parava sobre a terra, Pai. Tua palavra lá em Gênesis vai dizer que o Espírito pairou sobre a terra e falou e verbalizou. Por isso eu oro e verbalizo a minha oração. Oro e intercedo por todo esse Brasil. Intercedo por todas as pessoas, Senhor, nessa hora, que são revestidos de autoridades, Pai. Que o temor e o tremor do Senhor venha sobre esse Brasil, venha sobre o Congresso, venha sobre, Senhor, as autoridades, de presidente a deputados, senadores, prefeitos, vereadores, juízes, oredecandaralabacheias. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Deus o abençoe a todo esse povo no Brasil.
e no mundo inteiro. Que o Senhor chegue às nações, que o Senhor converta, que o Senhor salve pelo poder do sangue de Jesus.